A situação de violência contra as mulheres se agravou e muito durante a pandemia. Uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido pelo menos algum tipo de violência. A gente está falando do último ano. São 17 milhões de mulheres em todo o país. Estou mais perto de você que você imagina. Te vejo todos os dias, sabia? Demônio, Satanás. O demônio vai acabar com você, vai te comer tudo que você tem. Este áudio é apenas um dentre as centenas de ameaças que Rose recebe do ex-marido. Eles tiveram um relacionamento de 20 anos marcado por violência psicológica, sexual e física. Ele chegava pela madrugada, eu era obrigada a ter relação com ele sem vontade. Praticamente quase que fui morta, né? Ele chegou a usar uma chave de fenda para me perfurar toda. E aí, nesse sentido, assim, acionamos a polícia e ele não chegou em preso. O que mais me indignou é que quando eu saí daquela delegacia, eu recebi uma medida protetiva 10 dias depois. E eu que informou o agressor que eu tinha saído da casa. Não era a polícia. E nesse período, eu fiquei aguardando essa medida protetiva, houve outra violência. Em 2017, depois da tentativa de feminicídio, ela conseguiu fugir e foi para uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Segundo ela, foi onde conseguiu perder o medo e começar a reconstruir a vida. Hoje, ela vive em uma ocupação no centro de Belo Horizonte e faz parte da coordenação de uma casa de acolhida. A violência vivida por Rose é uma realidade constante na vida de milhares de mulheres. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha mostrou que uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres, 24,4%, sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Nesta fase da pandemia, nós temos fatores de risco que intensificaram as tensões dentro dos lares. A exemplo, o controle excessivo em relação a essas mulheres, o próprio isolamento social, o aumento de drogas ilícitas, medicamentos e, ademais, a própria redução da renda familiar. Assim como as últimas pesquisas realizadas em 2017 e 2019, os últimos dados mostram que a maioria das mulheres sofre agressão dentro da própria casa e que os agressores geralmente são pessoas conhecidas das vítimas. Um dado que chama atenção é quando falamos de mulheres acima dos 50 anos, por exemplo. Aí cresce a participação de filhos e enteados nas agressões. Na comparação com os dados da última pesquisa, há um aumento no número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para 48,8%. Além disso, diminuíram as agressões na rua, que passaram de 29% para 19%. A Daniela faz parte das mulheres que sofreram agressão dentro de casa pelo então companheiro. Foram quase 20 anos de um ciclo de violência que ela não conseguia romper. Em 2013, finalmente eu me separei e 3 meses após assinar a separação de corpos, ele ainda arrombou meu escritório e me espancou no meu escritório. E aí depois disso começou desenfreadamente uma perseguição com ameaça de morte. 4 anos depois, após a minha separação, eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Mesmo separada do marido, Daniela precisou buscar ajuda psicológica, espiritual e psiquiátrica para recomeçar. Em 2018, ela começou a dar palestras sobre o tema e, em 2020, decidiu escrever a própria história. Em 40 dias, ela escreveu o livro Eu Disse Não, que hoje concorre ao Prêmio Jabuti de Literatura. O interessante é que a história de uma é a história de todas. As vivências são muito parecidas. Então, quando a gente fala, quando a gente conta, a gente mostra para essas mulheres que elas não precisam ter vergonha da história delas. É isso aí, digam não à violência contra as mulheres.